Olá, professor, meu nome é Bárbara e eu vou apresentar o TPQ de Sistemas Operacionais. Bom, o Jantar dos Filósofos é uma forma de representar como funcionam processos e recursos dentro de um sistema operacional. Logo, a gente pode entender que os filósofos são como os processos e os recursos são como os garfos. Os filósofos vão tentar utilizar os garfos. E quando se tem vários filósofos tentando utilizar vários garfos, a gente tem alguns problemas que podem acontecer, né? Já que o mesmo filósofo não pode utilizar ao mesmo tempo o mesmo garfo que outro. Vamos ver o código para entender um pouco mais sobre esse problema. A função que orquestra as threads se chama filósofo, e primeiro ela vai receber o parâmetro um filósofo e vai tentar fazer com que esse filósofo agarre os dois garfos para comer. Então, entrando na função garfo, o semáforo vai ser colocado em espera, o semáforo do garfo. E por que a gente usa semáforo para representar os garfos? Por causa do princípio da exclusão mútua. Então, ou um garfo pode ser utilizado, ou ele não pode ser utilizado, porque ou ele vai estar livre, ou ele não vai estar. Então, se um garfo já estiver sendo utilizado por um filósofo, ou seja, se um recurso já estiver sendo utilizado por um processo, esse recurso, nesse caso, não vai poder ser utilizado por outro processo. Então, o semáforo deve ser colocado em espera. E aí, o estado do filósofo vai ser alterado para fonte. Nesse caso, a função agarra garfo vai estar solicitando um recurso, ou seja, um garfo. Então, ela vai representar o up, a instrução up, em relação ao autor que você sugeriu pra gente dar uma pesquisada. Logo depois, a gente vai ter a função testar. E essa função testar vai colocar em seção crítica o nosso algoritmo. Mas só isso não vai ser o suficiente para garantir que não ocorra um deadlock. Ou seja, uma situação de deadlock seria se dois filósofos adjacentes tivessem fome simultaneamente e tentassem pegar o mesmo garfo. Logo, os dois trabalhariam um semáforo e ninguém conseguiria comer. Então, nesse caso, a gente vai fazer um teste na função testar. Logo, a gente tem um if no início que vai verificar se o filósofo em questão está com fome e se os filósofos adjacentes a ele não estão comendo. Se os filósofos adjacentes a ele não estão comendo, se ambos não estão comendo, os dois garfos podem ser utilizados, evitando esse problema. Então, entrando nesse condicional, o estado do filósofo é alterado novamente para comer e é liberado do modo de espera. Depois da função agarra garfo ser terminada, a gente vai iniciar a deixar o garfo. Ou seja, depois que um processo terminar de usar um recurso, esse recurso vai ser liberado para ser utilizado por um outro processo. Então, aqui a gente, resumindo, vai colocar de novo o filósofo para pensar e vai liberar o semáforo. E aí, o que vai acontecer? A gente vai procurar um outro filósofo que esteja com fome e que esteja apto para comer. Ou seja, que os filósofos adjacentes a ele não estejam comendo. Então, a gente vai testar para a esquerda e depois para a direita. E assim, a gente vai rodar a mesa procurando filósofos que estejam com fome e que estejam aptos para comer. Ou seja, a gente vai procurar processos que queiram executar alguma instrução e que os recursos necessários estejam disponíveis. Também podemos observar que a função deixar garfo é equivalente à instrução down, pois ela está liberando um recurso. No caso, o recurso é o garfo. Então, o processo vai estar liberando um recurso. Existem dois tipos de processos, os processos independentes e os processos cooperativos. Os processos independentes, eles não sofrem nenhuma interferência de qualquer outro processo. Logo, eles são muito mais estáveis. Mas os processos cooperativos podem ser muito mais convenientes, porque ao compartilhar informações entre eles, a velocidade computacional pode ser diminuída. Então, a estabilidade é diminuída, em contrapartida, a velocidade computacional é muito maior em uma implementação feita de forma correta. Já as threads compartilham memória entre si, pois elas estão dentro do mesmo processo. Elas compartilham as mesmas unidades de endereçamento do processo pai. Então, elas conseguem acessar as mesmas variáveis e as informações umas das outras. Então, elas não trocam mensagens e sim compartilham memória. Uma mensagem síncrona é uma mensagem bloqueante, que ela espera uma resposta antes de prosseguir. As mensagens síncronas são bloqueantes, porque elas são enviadas e esperam uma resposta antes de prosseguir. Já as mensagens assíncronas, elas são não bloqueantes, porque elas são enviadas, o algoritmo continua e ela verifica periodicamente se há alguma resposta. Ou seja, a execução não é bloqueada até que uma resposta seja. Ela verifica periodicamente se houve um retorno. Quando uma mensagem é passada de forma direta, um processo envia a mensagem para um outro processo sem nenhuma intervenção. Mas quando é feito de forma indireta, ele coloca essa mensagem em uma fila e aí o sistema operacional vai pegar essa mensagem e vai entregar para o processo correto. Então, no caso de mensagens indiretas, os processos não precisam saber qual que é o endereço do destinatário. Ela só vai colocar ali na fila e quando o sistema operacional entender que que o outro processo precisa daquela mensagem, ele vai ser encaminhado para o seu destinatário. Quando a mensagem é enviada de forma direta, é feito de forma detalhada o endereçamento do destinatário. Respondendo em relação aos sockets, eles utilizam um mecanismo de mensagem direta. Então, quando uma mensagem é enviada através de um socket, que é uma API, para estabelecer conexão de rede, o processo vai enviar a mensagem através do socket e ele vai especificar detalhadamente qual que é o endereço do destinatário e aí, através disso, a mensagem vai ser entregue. A diferença entre o método de compartilhamento de memória e de envio de mensagem é que o compartilhamento de memória é feita quando os processos estão dentro do mesmo dispositivo. Não tem como você acessar o endereço de memória dentro de um outro dispositivo. Então, ela é feita dentro de um mesmo contexto. Já o envio de mensagem é mais conveniente quando uma mensagem vai ser enviada de um processo que está em um dispositivo para um processo que está em um outro dispositivo. O método de compartilhamento de memória é muito mais rápido, porque não existe intervenção do kernel. O processo que estiver enviando e recebendo a mensagem vai utilizar os endereços de memória para acessar o conteúdo e utilizar aquelas informações. Já o método de envio de mensagem é muito mais lento, porque ele vai precisar de intervenção do kernel. Então, não tem como ser mais rápido que o compartilhamento de mensagem. Mas cada um deve ser utilizado quando for possível e mais conveniente.